Olá pessoal, vocês sabem o que é bitributação? Bom, essa palavrinha é responsável por causar uma dor de cabeça enorme para muitas empresas do nosso país. De forma resumida, indo direto ao ponto, bitributação gera pagamento de impostos excessivos, impostos a mais que não deveriam ser pagos. Ficou curioso? No vídeo de hoje eu vou te explicar o que é bitributação e como é possível resolvê-la. Vem comigo! Bom, meus caros, primeiro eu vou explicar para vocês de uma forma mais técnica o que é a bitributação. Mas calma que depois eu vou dar um exemplo bem prático para que todo mundo possa entender como que funciona esse fenômeno, ok? Bom, de forma técnica, a bitributação ela ocorre quando mais de um ente federativo tributa um mesmo fato gerador. Vamos lá, cada ente federativo, que pode ser um município, o estado, ou o próprio governo federal, que é a junção de tudo isso, eles possuem a sua competência para cobrarem tributos. Os municípios cobram seus tributos, o estado e o governo federal também. Então cada um tem a sua competência, cada um tem o seu direito de cobrar o seu imposto. Quando ocorre a bitributação, é quando o ente federativo ele está invadindo a competência, o direito do outro ente federativo de cobrar o seu tributo. Pode ser um município invadindo a competência de um estado invadindo a competência do governo federal, um município invadindo a competência de outro município e assim por diante. Bom, agora vamos a um exemplo prático como eu havia prometido para vocês. Eu sei que nem todo mundo entende o que é fato gerador, o que é ente federativo mesmo, através do meu exemplo, talvez ainda fique um pouquinho complicado. Então vamos para um exemplo prático, Nada melhor do que um bom exemplo para fazer a gente entender algo que é um pouquinho complicado, como é a bitributação. Para esse exemplo, eu vou usar o ISS, o Imposto sobre Serviços, que é um imposto que o município tem direito de cobrar de empresas que prestam serviço. Então imaginem que eu tenho uma empresa de dedetização e que essa empresa ela está sediada em Florianópolis, ela fica em Florianópolis. Com essa minha empresa de dedetização, eu faço um trabalho no município de Balneário Camboriú para uma indústria que está lá no Balneário Camboriú, lá na cidade de Balneário Camboriú. Então eu com a minha empresa que fica em Floripa, pego lá os equipamentos, a minha equipe, o meu pessoal e vou até Balneário Camboriú executar esse serviço de dedetização. Hoje, de acordo com a legislação vigente, quem tem o direito de cobrar o ISS é o município de Balneário Camboriú, onde eu executei o serviço realizado. Mas imaginem que por algum motivo, além de pagar o ISS para o município de Balneário Camboriú, o município de Florianópolis, onde a minha empresa fica sediada, decide também me cobrar ISS por aquele serviço prestado. E aí, nesse exemplo, eu tenho que pagar então o ISS duas vezes. Uma vez para Balneário Camboriú e uma vez para Florianópolis. Pessoal, isso é indevido. Eu devo pagar o ISS somente no município de Balneário Camboriú, local onde eu prestei o serviço. Então, se eu for cobrado também em Florianópolis, isso é a chamada bitributação. Ou seja, pessoal, eu tenho dois entes federativos, no caso aqui dois municípios, Balneário Camboriú e Florianópolis, me cobrando imposto ISS pelo mesmo fato gerador. A dedetização que eu realizei lá em Balneário Camboriú. É o mesmo serviço sendo tributado duas vezes por dois entes federativos, dois municípios. Mais uma vez, o correto então é que eu pagasse o ISS somente em Balneário Camboriú, local onde eu prestei de fato um único serviço. Bom, talvez você esteja se perguntando, eu entendi o que é bitributação, de dois entes federativos tributando o mesmo fato gerador, ok? Mas Jean, é sério mesmo que isso ocorre na prática? Pagar o mesmo imposto duas vezes, como um erro tão grotesco pode acontecer? É sério isso? E sim, pessoal, esse problema, por mais que pareça grotesco, ele acontece na prática. Isso acontece por conta da complexidade do sistema tributário que a gente tem, por várias regras de interpretação que às vezes fazem com que os entes federativos, como nesse exemplo, se percam, não consigam entender quem tem o direito de cobrar ou não o serviço. Também pode acontecer por falta de clareza de onde o serviço foi prestado, às vezes isso não ficou bem elaborado num contrato, não está constando nas notas fiscais. E aí os municípios, nesse exemplo, mas poderiam ser estados, o governo federal, começa a tentar adivinhar procedimentos e aí cobra o imposto errado. E esse é só um exemplo, existem muitos outros casos que podem ocorrer fenômenos semelhantes.
É claro que é possível, quando uma empresa recebe uma cobrança como essa, em duplicidade, em bitributação, se defender, reclamar dessa cobrança indevida, mas muitas vezes a dor de cabeça já está feita quando isso acontece. Muitas vezes é preciso entrar na justiça, gastar com um advogado, com um auditor para auditar aquele procedimento, e aí gera mais custo, mais transtorno por algo que nunca deveria ter acontecido. É claro que deveria ser fácil de resolver algo como isso, mas muitas vezes a falha de comunicação com o poder público, depois de já ter sido lavrado um auto de infração, ou expedido ali uma ordem de pagamento dos tributos, fica mais difícil reaver essa situação, se tenta, mas se tem prazo para fazer aquele pagamento, e aí não consegue resolver administrativamente, que é quando não precisa ir ao judiciário, no setor administrativo diretamente, e aí tudo acaba sendo resolvido judicialmente, o que é um grande transtorno na maioria das vezes. Então a forma de evitar essas situações indesejadas na área tributária, em especial a bitributação que a gente está falando aqui hoje, certamente é a prevenção, é não deixar que isso aconteça. Isso pode ser feito através de um planejamento tributário efetivo, como eu já mencionei antes, um contrato também bem elaborado, no caso desse exemplo que eu dei, dos municípios tributando 2 vezes o mesmo serviço, que nas notas fiscais ali conste exatamente o local onde foi prestado o serviço. E esses são só alguns exemplos, pessoal, em relação a esse exemplo prático que eu dei dessa situação da empresa de detetização, mas existem inúmeras outras situações onde exemplos como esses mostram que a prevenção, a organização em relação à área tributária, o planejamento, é muito importante para evitar essas dores de cabeça no futuro. Uma outra maneira de resolver essa situação é através de uma revisão tributária, uma análise fiscal digital, onde ele vai se pegar todos os valores de tributos que a empresa vem pagando, seja atualmente, seja ao longo dos últimos anos, no período de 5 anos, que é o que a lei permite revisar, e ali se faz um levantamento para identificação se a empresa pagou tributo indevido ao longo dos últimos anos, se ela tem direito a reembolso de tributo, se tem algo que ela pagou a mais e que ela pode resgatar de volta para o seu caixa. Essa é uma ferramenta importantíssima também. Eu posso afirmar para vocês, pela experiência que a gente tem aqui no escritório, que é muito comum que as empresas não saibam desse direito que elas possuem de revisar os seus tributos, de buscar identificar essas situações corriqueiras, de onde pagaram imposto a mais. E aí não sabem desse direito que elas têm de revisão e de trazer de volta esses valores que foram indevidamente pagos para o seu caixa. Então, fique esperto. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar, curtir, se inscrever no nosso canal e até mais.